Oi, oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas ao Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. No vídeo de hoje, eu quero contar para você os principais erros da terapia tradicional, que mais impede o processo de libertação de uma filha de uma mãe controladora do que, de fato, quando essa filha está dentro de um processo de terapia, a ajudar a curá-la, a tratar as feridas e até encontrar o movimento de independência emocional. Pois é, a gente tem algumas problemáticas aí. Infelizmente, dentro da faculdade de psicologia, não é ensinado o tratamento, não é trazido, não é falado sobre a questão do relacionamento entre mães e filhas. Muitas vezes os profissionais, eles ficam sem saber o que fazer. Não tem técnica, não existe manejo. Talvez você já tenha se deparado e até se angustiado com algumas falas de profissionais. Porque, por exemplo, eu escuto de muitas das minhas alunas que já passaram por vários processos de terapia, vários tipos de abordagem, e muitas delas não encontraram resultados, não encontraram melhorias, pelo contrário, se decepcionaram. Tem muitas profissionais da psicologia que, infelizmente, terminam sem saber, reforçando o próprio mecanismo da dependência emocional. Termina reforçando o próprio ciclo de controle. Inclusive, eu vou apontar esses erros, eu vou apontar esses equívocos e tenho certeza que se você que está me assistindo aqui é profissional ou se você que está me assistindo aqui é uma filha que vai para terapia, você vai ficar chocada. Porque são erros que a gente não percebe, mas que tudo isso eu mapeei dentro da minha metodologia e que mais está a favor de um processo de paralisia na relação entre uma filha e a sua mãe do que necessariamente de um tratamento, de um processo de resultado, de um processo de cura. Talvez, inclusive, você já tenha ido para terapia e escutado algumas falas que muito te marcaram, no sentido de você tem que aceitar a sua mãe como a sua mãe é, você tem que conversar com a sua mãe, você tem que explicar as coisas para sua mãe. E você olha para tudo isso e você diz assim, mas eu já tentei, nada deu certo. Ou isso não funciona. Ou, tá, mas eu tenho que aceitar a minha mãe. Como é que eu faço isso? Né? Me dê o passo a passo, me dê o caminho das pedras para que isso aconteça. Mas esse vídeo ele vem aqui justamente para te ajudar, para clarear você nessa jornada. Então, o primeiro erro da terapia tradicional é dizer para uma filha de uma mãe controladora que ela tem que conversar com a sua mãe. Eu tenho certeza que você já tentou isso muitas vezes. Você já tentou de forma calma, você já tentou de forma reativa, mas você percebe que essa conversa não chega a lugar nenhum. E aí eu preciso começar a te posicionar a diferença entre diálogo e posicionamento. Diálogo eu tenho quando eu tenho pontos em comum com aquela pessoa. Então vamos supor que eu e minha mãe, nós gostamos muito de esportes. E aí, então, nós temos esse tema em comum, o que significa que pode acontecer ali um processo de diálogo, um processo dialético de duas mentes sobre um tema em comum. Mas muitas vezes não vai haver essa proximidade. Vamos supor agora que a sua mãe não gosta de esporte. Então, para que você viva a sua vida com liberdade, assegurando de viver com base nos seus próprios termos, gostar de esportes é essencial para você, não é para sua mãe. Então não vai haver diálogo, não tem que haver conversa, tem que haver um posicionamento da sua parte. Isso é muito importante. Por isso que não dá para ter conversa, não dá para se montar um diálogo. Inclusive, vai acontecer um outro erro, que é o erro da justificativa e da explicação, mas eu chego já já nele. Então, a gente consegue diálogos em pontos em comum, em pontos em que as duas pessoas, elas têm ali algo, né, em comum. Elas pensam de uma forma próxima ou parecida, mas quando a cabeça ela é divergente, não dá para ter pontos de diálogo. É posicionamento, é o estabelecimento de um limite. É eu mostrando para o mundo como o mundo tem que me tratar a partir daquilo ali. Como eu vivo aquilo ali no mundo e como eu impeço que as pessoas, né, e me impeçam, inclusive, de viver aquilo que eu acredito. Inclusive, porque uma outra coisa
é que se você vai conversar com a sua mãe, mas você ainda está presa no ciclo da dependência emocional, você ainda está presa dentro das amarras do ciclo de controle da dominância, quando você for conversar com a sua mãe, você vai prontamente vomitar, você vai colocar tudo para fora com base na necessidade de aprovação. Você não vai falar como quem vai buscar a sua liberdade, como quem vai se posicionar como uma mulher adulta com sabedoria, com discernimento. Não, você vai colocar para fora todas as suas feridas. Você vai vomitar todas as suas feridas, você vai despejar toda a sua amargura, toda a dor que você tem e você vai ver que aquilo ali não vai ter resultado nenhum. Por quê? Porque você ainda está presa na necessidade de de ter a aprovação da sua mãe, de ser validada pela sua mãe, de ser reconhecida pela sua mãe, de dar orgulho à sua mãe, de se sentir amada pela sua mãe. Isso são as suas necessidades, as suas carências, porque você ainda está presa na dependência emocional. Eu só chego para ter uma conversa madura, eu só chego para ter uma conversa onde eu vou colocar os pingos em cima dos is, depois que eu passei pela libertação da dependência emocional, onde eu passei pela quebra do ciclo de controle na relação com minha mãe. Se eu não passei por isso, essa conversa vai ser no tom de muita dor. Essa conversa ainda vai ser na busca por uma necessidade de aprovação e no final das contas não vai ter o resultado que você espera. Porque a sua mãe ela pode mudar em 2, 3 semanas, mas depois ela volta a mesma coisa, ou, quem sabe, ela continua os mesmos mecanismos de tratamento de silêncio, de chantagem emocional, de manipulação e talvez até a coisa fique ainda pior. Porque em meio a tanta dor que você vomitou, isso vira munição para ela. Ela sabe, porque você entregou de bandeja todos os pontos que são sensíveis para você. De modo que quando ela quiser afetar você, manipular você, fazer qualquer tipo de chantagem emocional, ela sabe qual é o botão que ela vai apertar e você prontamente vai reagir, porque você colocou tudo isso de bandeja. Então é muito importante você entender. Uma conversa eu tenho com pontos em comum, com pontos de contato. Quando isso não acontece, eu me posiciono. Nos meus relacionamentos, se a minha mãe tem algum tipo de discordância, na minha carreira, sobre meu corpo, sobre a minha forma de vestir, eu me posiciono como uma adulta, madura, com discernimento para isso, certo? E de maneira respeitosa, sem mentiras, pelo amor de Deus, tá? Isso é um ponto. Dentro também desse quesito de não conversar com a sua mãe, você tem que entender que se você quer fazer uma lavagem ali de roupa suja, você quer dizer tudo o que você pensa, né, em face ali, em rosto da sua mãe, isso não vai dar certo. Se você ainda não tiver passado pela quebra do ciclo da dependência emocional, se você ainda não tiver passado pela quebra do ciclo de controle de dominância, ou seja, você quer conversar com a sua mãe, maravilha, mas você vai precisar conversar com ela quando você primeiro for uma mulher liberta, porque senão, naquele momento, padrões inconscientes vão estar atuando sobre você e você vai estar numa busca contínua para se sentir amada, validada e reconhecida pela sua mãe. Isso é mais uma armadilha, porque isso vai te vulnerabilizar de uma forma muito grande, especialmente se essa conversa não chegar a lugar nenhum. Isso vai se somar a uma decepção, as decepções, inclusive, que você já tem guardado da sua mãe. Inclusive, fazendo um parênteses importante, tem muitas filhas que têm um nível de ódio, de rancor no coração e que são... todo esse sentimento, ele também brotou, ele também foi cultivado por uma série de comportamentos equívocos que ela teve. Porque quanto mais eu acumulo decepções, o ódio nada mais é, gente, do que um grande amor decepcionado. Vamos de novo. O ódio nada mais é do que um grande amor decepcionado. E tem muitas filhas que, sem saber, porque estão procurando, né, um processo de terapia tradicional e não estão sendo guiadas sobre isso, elas estão tendo uma série de ações que são repetitivas, equívocas, errantes nessa relação, errantes com ela própria, errantes na relação com a mãe e que tá acumulando, tá juntando decepção. Daqui a pouco ela tá angustiada com a relação que tem e chocada, porque quando ela olha pro sentimento dela, tem muito pouco amor, tem muito pouca conexão emocional e quem sabe ela não encontre lá o elemento de quê? De ódio. Mas por quê?
porque também teve uma série de equívocos que ela, sem saber, foi cometendo e juntando vários apanhados de decepções. Então, por isso, você precisa ter muito discernimento e saber o que você está fazendo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer modo. Existe o jeito certo para que você haja na relação com a sua mãe. O segundo erro da terapia tradicional é que os profissionais, infelizmente, não percebem algo que nas minhas pesquisas eu encontrei muito. Eu chamo isso de o saber hierárquico. O que é isso? Na cabeça de uma mãe controladora, há uma posição hierarquizada. A filha ela está no lugar de submissão e a mãe está no lugar de poder. É por isso que, inclusive, dentro do meu curso, o que eu faço é acionar esse poder da filha para ela sair desse lugar de filha dependente, né, e assumir o lugar de mulher independente, de mulher madura, e tudo isso ativando novamente nela o poder pessoal, o poder que foi minado justamente por esse caráter aqui, desse saber hierarquizado. Na cabeça da mãe, ela é a detentora de todo referencial. Ela, enquanto mãe, ela traz para si um lugar quase que endeusado, um lugar grandioso, um lugar gigantesco, um lugar de controle, onde você é o projeto da vida dela, né? Onde ela vai fazendo tudo para agradar. Na verdade, você vai fazendo tudo para agradá-la e ela vai querendo receber todos os seus agrados, né? Ela vai querendo que você a corresponda. Por quê? Porque ela é sua mãe, porque quem manda em você é ela, né? Quantas vezes, quantas filhas nos já escutaram? Enquanto você morar aqui debaixo do meu teto, vai fazer o que eu mando. Ah, mãe é mãe, você não sabe de nada, você acha que tá aí com seus 30 anos, está se achando adulta? Não, você não sabe de tudo não. Aqui quem manda sou eu. Então, todas essas falas que uma mãe tem são falas de poder e que são falas para reforçar esse lugar de saber hierarquizado. Ou seja, fique sempre nessa posição de submissão e eu fico sempre nessa posição onde eu controlo e onde eu domino a sua vida, com base naquilo que eu quero, naquilo que são os meus termos, naquilo que são os meus desejos para você. Só que a filha, ela precisa entender que isso é um grande equívoco. Você e a sua mãe, vocês estão no mesmo lugar. Não existe essa hierarquia. A sua mãe pensa assim. Inclusive, a própria voz social reforça muito isso, né? Esse lugar idealizado, esse lugar do mãe é mãe, esse lugar extraordinário. O que, inclusive, gera um peso muito grande para essas mulheres. Muitas mulheres, quando vêem qualquer sombra de culpa ou responsabilidade que possam, sim, que tem sobre a vida das filhas, elas fogem. Porque elas não suportam lidar com qualquer tipo, com qualquer elemento de culpa que a responsabilize sobre algo que aconteceu na vida das filhas. Inclusive porque a base de muitas mães controladoras é o perfeccionismo. Então, ela quer o quê? Se parecer como Deus. Muitas mães controladoras têm a síndrome de Deus. Então, elas querem ser as mais maravilhosas. Elas querem ser a que todo mundo acha, né, que é a melhor mãe de tudo. Porque também na base de uma mãe controladora está a necessidade de aprovação. Não é só você, filha, que tem necessidade de aprovação. A sua mãe, ela é controladora e um dos elementos que a fazem ser controladora é porque ela tem uma necessidade de aprovação e de validação muito grande. A autoestima dela é mais rasa do que o chão. Entende? E é por isso que ela precisa estar sempre se sentindo no controle, no lugar de dominância. E por isso mesmo, a sua cabeça, ela cresceu com um lugar distorcido, porque a sua mãe enxergou a relação de vocês nesse lugar hierárquico. Isso é uma distorção. Gente, no mundo, a gente não tá no mesmo ponto, mas a gente também não tá em lugares hierarquizados. Está todo mundo aprendendo a ser no mundo, aprendendo a ser ser humano, aprendendo a ser mulher. Ninguém passou por uma escola de ser mãe, ninguém passou por uma escola de ser profissional, ninguém passou por uma escola de relacionamento, de ser uma esposa, de ser uma namorada. Ninguém passou por esse tipo de escola. Isso a gente vai descobrindo, isso a gente vai sendo no mundo. O que todo mundo é ser humano. E aí a gente tem que entender o que é ser isso. Então, ocupamos papéis. Papéis maternos, papéis de esposa, papéis de filho, e tudo isso ainda é um movimento de aprendizado. O problema é que a mãe controladora, ela toma isso, ela traz isso, ela pega todos esses
esses elementos para controlar a sua vida, mas você não pode ter isso estabelecido dentro de você. Esse padrão distorcido, ele precisa ser quebrado, inclusive porque você precisa entender que é uma dádiva você pensar diferente da sua mãe. Quando você pensa diferente da sua mãe, você se posiciona marcando o seu lugar a favor daquilo que você acredita, isso está dizendo uma coisa muito importante para você, que você está conseguindo pensar por conta própria. Pensar por conta própria é um dos elementos de maturidade. Quantas filhas são imaturas porque sentem um registro da culpa por estar desagradando as suas mães e vivem essa culpa, né? E o dia dela fica mal, ela fica mal por um dia, por 2 dias, por 3 dias, seja lá o quantitativo que for. Ela não está sendo madura a ponto de ter a capacidade dialética, a capacidade de manejo de dizer assim, mas espera aí, essa culpa está fazendo parte da minha vida, eu preciso de fato me sentir afetada por essa culpa. Eu realmente, né, tem um dolo, a culpa, né, no sentido lá do direito. Eu realmente tenho que ser penalizada por isso. Essa culpa, ela faz sentido na minha vida. Quando você não para pensar, você não põe filtros e você não põe critérios, você rapidamente embarca no ciclo de controle. Você embarca nesse lugar de dependência emocional, onde quando a sua mãe diz que você, né, foi a filha ingrata, você sente como sendo filha ingrata, como você sente que você estava, né, sendo a pior pessoa do mundo. Esse lugar onde a sua mãe diz e você sofre. A sua mãe diz e você não encara com liberdade, isso é dependência. Isso é controle da sua mãe sobre você. Então, pensar diferente é uma grande dádiva. Por isso que você tem que ter um manejo dentro de uma terapia, onde em todos os momentos você trabalhe para que o seu comportamento e a raiz de onde parte todos os seus comportamentos seja um lugar de adultez, de maturidade, de sabedoria, de discernimento, você sabendo como se posicionar em cada situação, porque existe o jeito certo para se posicionar. Se você não sabe que jeito certo é esse, eu tô sempre fazendo treinamentos aqui online, treinamento gratuito, onde eu tô ensinando para você o passo a passo, onde eu abro todas as minhas pesquisas sobre relação entre mães e filhas, eu abro todo o meu método para você. Inclusive, acredito que na descrição aqui desse vídeo eu vou deixar para você um link para você entrar, seja no grupo de WhatsApp e ficar aguardando esses treinamentos online gratuitos que eu sempre estou fazendo. Se instrumentalize, não espere, tá, de um processo terapêutico te entregar tudo, porque como eu digo, o processo terapêutico tradicional, ele falha em muitas dessas condições e de entregar um bom suporte, de te entregar resultados, de te entregar melhoria, tratamento e cura para sua vida. O terceiro erro que profissionais, né, de terapias tradicionais cometem é dizer para a filha que ela precisa se silenciar, que muitas vezes a resposta vai ser melhor calar, ela não falar nada. Gente, isso é um grande equívoco. Primeiro que falar é ser no mundo. Eu, inclusive, digo muito isso para as minhas alunas. A sua fala é o seu maior trunfo. É o seu maior aliado. Você precisa falar. Agora, você precisa saber o momento em que você fala e o momento em que você se cala. Existem momentos onde você se cala, onde a filha tem que se calar, Milena? Sim, existem esses momentos onde você não vai se posicionar. Mas existe, inclusive, momentos em que a filha, ela sabe que ela vai perder em determinadas situações. Eu conto isso lá dentro do meu treinamento. Mas até pra gente se perder, gente, até pra gente se calar em determinadas situações, existe o jeito certo. Existe o jeito certo para tudo, até para eu ficar calada, até para as situações que envolvem silêncio, existe o jeito certo. Não é simplesmente toda a situação que eu vivo lá com a minha mãe, eu vou calar minha boca. Porque primeiro que você reforça aquele lugar de controle, de dominância. A sua mãe termina entendendo que o famoso quem cala consente. Ela não tá vendo que você tá crescendo em maturidade. Ela não tá vendo que as pulsões, os impulsos que estão brotando de você estão sendo maduros. Pelo contrário. Inclusive, a sua fala é tanto o seu trunfo que quando você fala e você se posiciona de uma maneira bem feita, você se sente orgulhosa de você. Quando você se cala, muitas vezes você vai entrar em um movimento de ruminância mental. O que é isso? Você vai ficar calada, mas você vai ficar repassando aquela situação, aquilo que você vivenciou com a sua mãe várias e várias vezes. Você vai ter dificuldade para dormir porque você vai ficar pensando várias e várias vezes o que você poderia ter dito, o que você deveria ter dito, ou inclusive
Até o fato de você ir conversar com ela porque você quer ir para um determinado lugar, você quer fazer alguma coisa que você sabe que de algum modo vai contrariar ela, você já fica o quê? Ruminando mentalmente. Como você tem que falar, o jeito que você tem que falar, tudo isso. Ou seja, não podemos nos silenciar. Não existe esse lugar de silenciamento na relação entre uma mãe e uma filha. Falar é ser. E o seu falar é um elemento que traduz a sua maturidade. E você não pode se calar. Agora, se você é a filha reativa, provavelmente você fala demais. Você vomita demais muitas coisas com desrespeito e com grosseria. E aí você vai precisar de um ponto chamado equilíbrio. Você vai precisar voltar para o equilíbrio. Você passou demais. Assim como a filha, que é a filha boazinha, que ela tem dificuldades de falar e de se colocar, ela vai precisar perder uma coisa chamada medo. Medo de falar com a sua mãe, medo de se colocar ali em cada situação. Um quarto erro que terapias tradicionais elas cometem aí com você é o fato de muitos profissionais terminarem, né, influenciando, dizendo que você tem que dar muitas explicações para sua mãe. Então a sua mãe não gostou que você foi para algum lugar. Aí o profissional diz lá, mas você explicou para sua mãe? Você falou com a sua mãe? Você disse para ela? Aí você tá lá dizendo, mas eu já disse, mas eu já falei tudo, né? E aí ela tá dizendo todas essas coisas comigo. Pois bem, não tem que dar explicação. Você é uma mulher adulta. Você tem que bancar a sua adultez. Você tem que bancar a idade que tá lá na sua identidade. A identidade que tá lá no seu CPF. Seu CPF tem que ser forte. Gente, quando você entra numa posição para dar explicações e justificativas à sua mãe, você entra na posição de submissão. O que é que você, seja uma mulher de 30 anos, qual foi a idade que você teve? 28, você tem que estar explicando os pormenores à sua mãe. Não é que você vai ficar calada, que você vai dizer nada, você vai comunicar para ela, certo? Você vai comunicar para ela o que você vai fazer em determinadas situações. Mas é uma comunicação, não é uma explicação. Tem filhas que entram em muitas justificativas, em dar um monte de textão, em falar tudo e explicar tudo e querer provar para a mãe, tintim por tintim. Veja, esse lugar de eu tenho que provar para minha mãe, onde eu tenho que dar muitas explicações, automaticamente me coloca nessa posição aqui, ó, de submissão. Esse meu comportamento transmite subserviência. Eu tô ali para servir ela. Eu tô ali para mostrar o que é que eu estou fazendo, o que é que a minha vida está fazendo, como a minha vida está funcionando. E isso não leva você a aposentar a sua mãe controladora. Mães controladoras precisam ser aposentadas. Mães controladoras, para se sentirem ativas, úteis e produtivas, ainda precisam estar funcionando como se você fosse uma grande carreira para a vida dela, sabe? Uma grande profissão, onde ela tem que estar fazendo e acontecendo ainda na sua vida. E o seu trabalho é dizer para sua mãe que ela está aposentada. Agora a protagonista da vida, da sua vida, é você. Passou já aquele momento, passou já aquele lugar de cuidado, de proteção que ela te dava. Agora é você, com a sua autorresponsabilidade, você construindo a sua maturidade, você construindo a sua musculatura, a sua envergadura. Isso é que é muito importante diante da vida, tá? Agora, quando você se dá muitas explicações, quando você coloca muitos porquês, fiz isso porque isso, fiz isso porque aquilo, você vai para um lugar de infantilidade, você inferioriza você tira o seu lugar de adultez. A mulher adulta, ela caminha nos próprios termos diante da vida, ela caminha com respeito, ela caminha com maturidade. Também não vem aqui você como uma filha reativa, rebelde, né? Tô lá comunicando para minha mãe, mas a minha comunicação é quase, né, que um fecho. Eu tô dando um baile ali na minha mãe. Não se trata sobre isso, porque eu não ensino filhas a agirem com desrespeito, a agirem com inverdade, com mentiras. É de um lugar de maturidade, onde você reluz o seu melhor. Porque, inclusive, você olha pra trás e você fica orgulhosa de você mesma. Então, nada de estar justificando, nada de estar se provando pra sua mãe, nada de estar mostrando o tempo inteiro provas e falando. Não, para com isso. Para com isso. A sua palavra basta. A sua palavra é suficiente. Estava em tal lugar. Ponto final. Não tem que estar dizendo, mas fulaninho também estava comigo e eu não tô mentindo e não sei o que. Banque a sua vida.
Banque a sua verdade. A sua mãe não tem que estar numa posição confortável, ela não tem que estar numa posição quentinha. Você não tem que estar se provando para ninguém, muito menos para sua mãe. Foi por isso, inclusive, que eu criei um método exclusivo para ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. Porque a terapia tradicional não funciona. Inclusive, eu conto isso lá nos meus treinamentos gratuitos. Eu passei por inúmeras profissionais. Eu dei, como diz aqui no Nordeste, eu dei muito murro em ponta de faca. Eu passei por inúmeros profissionais que não me ajudaram. Profissionais que só diziam assim, mas você tem que aceitar a mãe que você tem. Mas ela é sua mãe. Inclusive, nunca vou esquecer disso, né? Dos vários casos que eu também já escutei, uma aluna minha, a psicóloga propôs para ela. Ela tinha uma mãe controladora, perfeccionista, narcisista. A terapeuta propôs para ela para que todos os dias ela dissesse eu te amo para a mãe dela. A outra propôs que todas as vezes que ela visse a mãe, ela desse beijo na mãe. Gente, isso é um equívoco muito grande. Tudo em cada relação tem que ser calculada. Não pode. A gente tem uma idealização ainda na nossa sociedade que o amor materno, ele é acendido pela filha. A gente precisa quebrar isso. Nem todas as mães nasceram para ser mães. Inclusive, nem todas as mães vão estar 24 horas no papel de mãe. Ela muitas vezes vai estar no papel de vítima, ela muitas vezes vai estar no papel da garotinha mimada, no papel da mulher machucada. Ela vai estar em outros papéis da vida que não só no de mãe. Então, a gente tem que olhar para isso e parar de achar que o amor materno está no lugar de um amor endeusado. Não é isso. Qualquer amor humano é falho. Ele é falível e não é infalível. E a gente precisa quebrar esse mito do amor materno, esse lugar extremo. Pelo amor de Deus, o amor precisa ser um amor mais próprio. Um amor onde cada um olha para a sua própria vida e vai buscar para si o seu melhor, com maturidade, com adez, olhando para a sua própria essência, olhando para o seu ser, olhando para o seu espírito. Isso sim é uma base de um verdadeiro amor. E, como eu disse para vocês, é por as terapias tradicionais não oferecerem esses tipos de ferramenta que eu criei a minha metodologia. Se você gostou desse vídeo, se você já passou por determinadas situações, me conta aqui nos comentários. Também se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que precisam entender, ter essa noção que, né, elas estão dentro de um processo terapêutico, elas precisam ter essa noção, elas precisam ficar ligadas a isso. Encaminha também para sua psicóloga, para ela ver esse vídeo, né? Muitas vezes os profissionais, como eu disse, eles não são instrumentalizados a isso, a de fato a saber como caminhar com uma filha e levar ela no processo de tratamento, no processo de cura. Também estou lá no Instagram, @lugar de mãe e filha, e aguardo você nos comentários ou lá no Instagram pra gente continuar essa conversa. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!